Vamos lá. Deixa eu procurar onde que tá a Mariana aqui. Mari. Ah, Mari aqui, ó. Oi, Oi, Mari. oi, tudo bem? Agora sim, 5 horas, porque pontualidade é o nosso forte. É isso aí. Bom, Aí tem pessoal, boa conhecida, tarde. tem carinhas conhecidas aqui. Olá, Tem olá. bastante aluno, bastante pais interessado no assunto, saúde mental. Tem sim. Tem bastante pai, Espera só profissional. mais um pouquinho, o pessoal Oi, está Joyce, tudo entrando. bem? Tem alunos da pós. Oi, Felipe. Doutor Felipe também está aqui. Agora há pouco eu estava tentando acompanhar a live deles, mas aí como nós estávamos combinando e organizando a nossa, eu não consegui finalizar. Parabéns, muito legal. Bom, tá todo mundo ouvindo? Tá tudo ok? Deixa eu só pegar aqui. Pessoal, isso aqui que vocês estão vendo é meu consultório. Eu falo que é meu web consultório, né? Porque em tempo de coronavírus, a gente faz atendimento via online. E é bem legal. Então, Vamos já lá. aproveitando o comentário que você fez, e como que fica a questão dos atendimentos? Continua? Como que tá? Continua, Gabi. Nesse momento, considerando o momento que nós precisamos estar isolados, mas precisamos estar, né, com a mente saudável, o acompanhamento, manter o acompanhamento psicoterápico, ele é essencial. Então, nós estamos mantendo, eu venho atendendo meus pacientes via aplicativo, via online, mas assim, toda uma estrutura montada em casa para conseguir ter o sigilo, para conseguir fazer tudo como precisa ser feito mesmo. Então, já aproveitando, o que é bom para manter a saúde mental nessa quarentena? Olha, eu venho acompanhando muitas notícias, né? Acompanhando várias orientações de vários profissionais. Mas nesse momento, Gabi, para a gente poder se manter saudável, nós precisamos tirar um pouco a nossa lente do problema social, porque o problema social é algo que não está acontecendo só com a gente, é algo que está acontecendo no mundo todo. Tirar a nossa lente do problema e colocar a nossa lente o quê? Naquilo que eu consigo fazer, o que eu preciso fazer enquanto Mariana, enquanto profissional, enquanto Gabriel, enquanto aluno. O que eu preciso fazer? Estar em casa, isolado com a minha família. Então vamos colocar a nossa lente naquilo que é bom. O que é bom? Estar com a família nesse momento e passar um tempo de qualidade, poder ter um tempo para que a gente possa fazer aquilo que na rotina do dia a dia a gente não conseguia fazer. Veja nós, né? Bom, eu nunca fiz uma live. Você já tinha feito? Não, não tinha feito. Não tinha Primeira feito. vez. E hoje nós conversando bastante e tentando organizar como fazer os stories do Instagram. Então, assim, esse momento, essa questão social, ela fez com que eu tivesse que aprender a lidar com coisas que antes eu também não estava acostumada. Sim. Então foi um momento de crescimento. A minha lente tá. Que bom que eu estou conseguindo me adaptar a esses recursos, estou tentando lidar com isso. Que ótimo. Eu acho que é tirar a lente do problema e colocar a lente naquilo que de fato eu posso fazer. Ah, que bom. Na realidade, nessa quarentena aí, tive que criar um canal no YouTube, do colégio, né? E agora estou pegando gosto. Apesar que dá trabalho, né? É, eu, Então a eu, gente venho, vê assim, pode falar. eu venho passando por isso um pouquinho, né? Então, eu tenho não faz nem 15 dias, faz alguns dias também, tem um canal no YouTube.
Então, para quem está em casa aí, também vai conhecer meu canal. O nome do canal é Neuroativa. Estamos começando, gatinhando, é o início, né? Então, tem alguns vídeos, mas eu venho tentando alimentar com mais vídeos tudo aquilo que a gente pode fazer para o nosso cérebro funcionar melhor, para eu poder aprender melhor, tá? E melhorar a minha performance de um modo geral. Isso. Então, quando a gente fala nessa quarentena, nesse isolamento social, uma das situações que a maioria dos adolescentes aí enfrenta seria a ansiedade, né? E o que fazer nesse momento com a ansiedade? A ansiedade, ela é repleta de pensamentos, tudo aquilo que vai ampliando. A gente fala que a ansiedade ela começa com um pensamento pequeno e aquilo vai sendo aumentado, aumentado. E nesse momento de quarentena, a tendência é que os pensamentos aumentem muito. Por quê? A gente tem muito mais tempo livre para pensar, né? Sim. Então, a ansiedade, ela acaba aumentando um pouco. O que a gente pode fazer? Eu vi que uma das perguntas que nós tivemos lá foi o que fazer quando eu tento exercícios de respiração e não funciona, né? Eu venho tentando respirar, fazer várias coisas, não funciona. Bom, o que eu disse para vocês na pergunta anterior? Eu preciso tirar minha lente do problema. Às vezes a gente fica assim, eu preciso estudar, nossa, eu tenho aquela lista para fazer, nossa, quem é do terceirão? Eu vou ter que fazer vestibular. Será que o Enem vai mudar? Nossa, e agora? Veja só quantos pensamentos que fazem com que a minha ansiedade ela amplie. Agora, adianta eu pensar será que o Enem vai mudar? Adianta eu pensar, Gabi? Adianta eu pensar, será que a data do vestibular vai mudar? Ai, meu Deus, será que vai? Quando que vai voltar? Na verdade, isso não cabe a nós, esse tipo de pensamento. Essa energia de pensar em tudo isso não cabe a nós. Então, o que eu posso fazer nesse momento? Uma atividade física. Vocês já baixaram um aplicativo de atividade física? Olha, eu não vou dizer bem, vou dizer bem a verdade para vocês, eu não sou muito atleta. Eu confesso, venho tentando fazer mais atividade física. Mas ter um exercício, ter uma atividade agora, nesse momento de quarentena, é essencial. Gente, é essencial mesmo. Sabe por quê? Toda essa energia que fica solta e que eu fico gastando, investindo em tantos pensamentos, eu acabo fazendo o quê? Convergindo isso para uma energia física. Então eu vou dormir mais cansado, vou poder estudar com o corpo, com o físico mais cansado. Aí às vezes eles me falam assim, Gabi, mas eu moro em apartamento. Gente, tudo hoje tem uma forma de fazer. Se você colocar lá atividades físicas para apartamento, vai aparecer. Então, a gente dá um jeito. Né? Então, Chegou uma pergunta aqui, Hum. que ela meio perguntas a questão quando você comentou agora, né, do isolamento, da quarentena. Então, para a gente aproveitar mais os pais e tudo mais, algumas atividades, né? Aí a pergunta veio assim, como é que uma pessoa vive com aquele problema de estar longe das pessoas, como amigos, professores e outros familiares? Então, por exemplo, a gente tem alguns alunos que moram em Maringá, estão longe dos familiares, né? Alguns já voltaram para casa, outros ainda ficaram meio com medo, porque os pais são mais idosos e acabam que estão aqui em Maringá, muitas vezes sozinhos, né? Uhum. E aí, o que faz? O isolamento e a saudade, com certeza, é algo que interfere muito. E eu estou vivendo mais ou menos isso com a saudade dos meus pais, que eu também não posso visitar. Então, a gente vem conversando muito pelas redes sociais. Eu falo que a minha mãe nunca usou tanto chamada de vídeo como a gente vem fazendo ultimamente. Então, eu vou fazer o almoço, mãe, vamos lá, né? Então, chamada de vídeo, a gente está fazendo almoço, está conversando. Então, assim, eu sei que é muito difícil, mas eu falo que uma coisa é muito importante. Nós vamos sair dessa quarentena valorizando muito mais o contato físico e o abraço, porque é algo que a gente não pode fazer nesse momento.
Uma pessoa falou sobre aproveitar o tempo com os pais. Eu super concordo. E é tão interessante que essa semana eu atendi vários pacientes e algumas pessoas me trouxeram assim: eu tô me sentindo ansiosa porque eu vejo nas redes sociais muita gente postando vídeo e fez muitas coisas e me dá uma sensação de que eu não estou aproveitando o tempo, né? E eu confesso para vocês que eu também tive até um pouco dessa sensação. Por quê? Porque eu venho atendendo bastante e eu não estou conseguindo ter muito tempo livre para fazer tudo o que eu gostaria. Então, o que eu digo para vocês? Estar com os pais, né? Principalmente para os pais de filhos adolescentes e para os adolescentes e para os pais, vamos dizer especialmente para os pais agora. Estar com os pais, estar com filhos adolescentes exige algumas vezes que a gente entre no mundo deles, né? Então, o que um adolescente gosta? Um adolescente gosta de falar de jogo, ou de falar de série, ou de falar de coisas relacionadas ao mundo. E às vezes eu vejo também que a gente precisa estar disponível para ouvir tudo isso e validar tudo que o adolescente traz, todas as angústias. E ouvir, gente, é ouvir sem julgar os pais, tá? Sem reclamar, sem brigar. Até porque agora é o momento de trabalhar muito esse vínculo, né? Os filhos também ajudarem os pais nas atividades de casa. Essa semana aconteceu uma coisa na minha casa que foi muito engraçado. Meu filho tem 10 anos, né? E o filho, por favor, vem lavar a louça para a mamãe, lavar a louça do café da manhã. Gente, ele já tinha lavado louça algumas vezes, mas ele foi lá, quando eu fui lá ver a louça que ele tinha lavado e tinha deixado tudo ensaboado. Falei, filho, que bom que você lavou, mas você não acha que tá faltando alguma coisa? Aí ele falou assim para mim, mamãe, você falou para lavar, não para enxaguar. Ai, o que eu quero dizer com isso? Que é a questão da lente. Eu poderia dizer, mas pelo amor de Deus, não existe louça lavada assim sem enxaguada. Mas para ele não foi tão óbvio. O que a lente tem que ser? Filho, que bom que você lavou. Fiquei muito feliz que você lavou. Mas a próxima vez, se você puder enxaguar, ajuda um pouco mais. Ó, chegou outra pergunta aqui. Estou me sentindo mais triste do que o normal. Será que é depressão? Agora, nós vamos ter. Até uma pessoa postou: seu menino deve ter algum parentesco com a minha filha. É mais ou menos isso mesmo. Aí hoje ele lavou a louça e vocês acreditam que ele até enxagou a louça? Não, mas secar ele não secou. Eu disse, tudo bem, filho, eu seco. Mas ele já está ajudando mais nas atividades em casa, porque eu acho que esse momento pede que todos nós, né, passamos a compreender e fazer de uma forma que fique mais tranquilo. Antes de você fazer essa pergunta, Gabi, só quero fechar dizendo uma coisa para os pais. O que a gente deve olhar nessa semana? Estar em casa, às vezes todos juntos, implica em ter vários conflitos, se a gente não for um pouco mais compreensivo. Por quê? Estamos todos mais com os ânimos e os nervos à flor da pele. Então tá todo mundo um pouco, os pais mais nervosos por várias questões econômicas, questões pessoais, e os filhos também nervosos, com tanta expectativa. Quem é criança, as crianças com medo, toda uma insegurança, os adolescentes com tantas preocupações também. Então, o que nós precisamos fazer é tirar um pouquinho o pé das cobranças ou das críticas no filho. Não adianta você querer nessa semana ou nesse período de quarentena querer exigir e cobrar coisas que você não havia cobrado, que vocês não haviam acordados antes. Isso vai interferir muito no relacionamento. Eu acho que agora é a gente poder ser um pouquinho mais compreensivo e empático, né, no próprio relacionamento familiar. Faça a pergunta, Gabi, por favor, agora. Ricardo, estou me sentindo mais triste do que o normal. Será que é depressão? Tá. Então aqui nós vamos diferenciar duas coisas. Nós vamos diferenciar o que é tristeza do que é depressão, né? Estar mais triste nesse momento, um momento em que estamos todo mundo mais triste, né? Tá todo mundo mais triste.
em que eu tenho um fato, uma causa para que essa tristeza também aconteça, é diferente de estar com um quadro depressivo. Então, a depressão é uma série de sintomas em que isso persiste por um tempo mais prolongado. O que a pessoa precisa ficar atenta? Eu já me senti assim antes desse período? Ou como eu vou me sentir após eu voltar às minhas atividades? Quanto tempo isso? Que tipo de pensamentos que estão vindo, né? Que estão emergindo? Eu acho que ali é um alerta, porque após a gente voltar, né, após esse período de quarentena e nós voltarmos às nossas atividades, eu acredito que a nossa saúde mental, agora nós estamos lidando com o isolamento, a incerteza, com o medo, que isso desperta em nós vários tipos de sentimentos, inclusive a ansiedade. Mas eu acredito que após esse período, nós vamos ter que cuidar muito, muito, muito dessa saúde mental, tá? Tem uma perguntinha? Tem alguma coisa aí, Gabi? Eu não enxergo direito. Gente, chegou aqui, acho que é um comentário de uma mãe. Ela falou: aqui em casa brincamos de stop. Meus filhos quiseram itens com tabela periódica, por exemplo. Eles Ah, deram um show. Foi aham. muito legal. Demos muita risada, aprendi e relembrei vários conteúdos. Gente, olha que legal. Eu falo que o stop é uma brincadeira muito legal, é uma brincadeira adolescente. Outra brincadeira que eu adoro, que é o escravo de jogos. Gente, tem muita coisa que dá pra gente fazer. E até o fato de assistir um filme, assistir uma série. Você sabe que série que seu filho adolescente curte? Às vezes os pais nem sabem o que os filhos gostam de assistir. E agora é o momento de fazer o que, filho? O que você está assistindo? Vai lá no quarto, né? O filho vai lá no quarto do pai, o que você está assistindo? Da gente conversar, sem Sim. a intenção especificamente, tá? De estar junto, de poder curtir esse momento, de poder curtir a quarentena. Olha, uma pergunta agora bem bacana, hein? Essa quarentena, ela pode servir como um teste para a saúde mental? Como é a pessoa? Artura? Ou É, Artura ou Turta? olha só, eu não vou dizer para você que é um teste para a saúde mental, mas com certeza é um momento da gente refletir, rever várias coisas, isso com certeza. Porque agora é o momento de eu parar um pouquinho e poder rever algumas coisas que antes eu não tinha. Gente, eu vinha numa rotina totalmente corrida, começando várias coisas relacionadas ao doutorado, o meu canal no YouTube, e aí a gente tem que parar tudo isso para poder ficar um pouco mais em casa ou não parar tudo isso. Nós vamos falar agora da rotina, mas poder me reorganizar. É o momento da gente aprender a flexibilizar algumas coisas, né? Algumas regras que nós vamos colocando pra gente. Então, Gabi, tem pessoas que têm um pensamento muito rígido e muito inflexível. E aí o que acontece? Tá tudo ok? Vocês estão me ouvindo bem? Tá? É, alguém me ligou aqui. Ah, tá. Desliga. Agora é a nossa hora. Então, assim, tem pessoas, Gabi, que têm um pensamento muito rígido e muito inflexível. Então, por exemplo, assim, agora vamos falar para os pacientes que estão, para os alunos que estão para o pré-vestibular, né? Ou os alunos que estão no ensino médio, que tem agora a paz, que tem uma turbilhão de coisas. É muito importante tentar manter uma rotina. E o que é manter uma rotina? Manter uma rotina é manter um tempo de estudo, é manter um horário para acordar. Gente, essa semana eu vi gente acordando meio-dia, 1 hora. Eu preciso tentar manter uma rotina. Isso não significa que você tem que acordar 6 horas da manhã como se você estivesse em aula. Mas tudo bem acordar umas 8, 8 e meia, ter um tempo de estudo de manhã,
As escolas estão disponibilizando vários tipos de materiais para vocês estarem fazendo. E ter um tempo durante o dia para estudar e um tempo para lazer. Mariana, o que é lazer? Aí vai de que cada um gosta, né? Se você gosta de assistir série, tudo bem. O que eu não acho que a gente deva agora, nesse momento, também é assistir uma temporada toda, né? A gente precisa, talvez no final de semana, se você quiser, mas durante a semana manter um tempo de estudo, realizar exercícios. Então, vou assistir uma videoaula, preciso pelo menos fazer de 3 a 5 exercícios relacionados a esse conteúdo para que eu consiga consolidar esse conteúdo na minha memória. Uma pessoa perguntou aí, Gabi, assim, o que fazer se nada dá certo? Ó, esse pensamento de nada dá certo já é um pensamento de ansiedade. Por quê? Porque se eu colocar, isso é o pensamento rígido que eu estou dizendo para vocês. Se eu colocar um pensamento e eu acreditar nesse pensamento de que nada vai dar certo, cara, não vai adiantar, nada vai dar certo. Eu preciso pensar, talvez algumas coisas vão dar certo, talvez algumas coisas vão não dar certo, ou vão dar um pouco errado. Você está sentado para estudar, não está conseguindo se concentrar, e tem gente que fica. E aí, quando você está estudando, não sei se já aconteceu isso com vocês, de estar lá estudando e aí fica, nossa, não estou conseguindo aprender nada. Nossa, esse negócio não está entrando na minha cabeça. Nossa, sabe o que é isso? Quando a ansiedade está muito elevada, diminui a minha capacidade de concentração. O que você precisa fazer? Levanta e tira o foco. Faça outra coisa e depois você volte. Se permita fazer outra coisa. Tem gente que fica insistindo em estudar, em ler, e não está aprendendo. Gente, eu estou sentado, não estou conseguindo aprender, ou não estou, igual a pessoa mandou ali, ó, fica estressado quando não consigo resolver algo. Tentou, não conseguiu, tentou de um jeito, tentou de outro, não conseguiu, muda o conteúdo, dá uma pausa. Por quê? Porque a gente, quando amplia a ansiedade, pensem nisso. Quando amplia a ansiedade, eu tenho dificuldade para me concentrar. E aí, se eu não me concentro, imagina como se fosse, vou dar um exemplo bem figurativo. Imagina como se o nosso cérebro fosse uma caixa, tá? Então, se você está colocando nessa caixa um monte de pensamentos de ansiedade, eu não consigo, vai dar errado, tudo que eu tento, nada dá certo. Qual que é o espaço que eu deixei para aprender? Nenhum. E aí, consequentemente, eu não consigo aprender. Essa era uma das perguntas também que foi feita. Não estou conseguindo manter minha rotina de estudo. Parece que não consigo me concentrar. O que fazer? Uhum. Ó, a pessoa, vou perguntar da rotina, mas eu só vou antes que saia essa pergunta, ó. Mas até em que momento a positividade vai te beneficiar? Vamos diferenciar positividade de pensamento realista? Porque tem gente que não é positivo, tem gente que é não realista. Tem gente que fica, vai dar tudo certo, não, eu vou passar de ano. E aí a pessoa fica com um pensamento mágico de que vai cair somente aquilo que ela sabe, o vestibular vai ter fácil, os concorrentes não vão saber o conteúdo. Então, assim, o que é positividade? É eu acreditar que eu sou capaz, se eu tentar e me esforçar mais, quanto mais eu me esforçar, as coisas vão dar certo. Eu acreditar que eu posso conseguir usando as estratégias e as ferramentas. Eu acreditar que tudo que está acontecendo vai passar e vai ficar tudo bem, porque isso vai acontecer. Isso é positividade. Isso dá certo. Agora, um pensamento não realista de que as coisas vão se resolver sozinho, sem que você faça a sua parte, ou esperando que as coisas aconteçam, isso não é positividade, é pensamento não realista. Tá? Aproveitando esse comentário, Mariana, então sempre pensar positivo em alguma situação, mas você acha que a gente também tem que ver o lado negativo, que pode não dar certo? Porque muita gente só pensa positivo e fala, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo,
E tem coisas na vida que, de repente, não dá certo, acontece um obstáculo lá na frente. E aí? Acho que a É, gente também pode não acontecer? eu falo assim, Gabi, o melhor é pensar sobre diversas possibilidades. É eu pensar de forma mais realista. Tá, eu estou fazendo tudo para dar certo, mas e se não der? O que eu posso fazer? Uhum. Tá, caso não dê certo, o que eu vou fazer com isso? Isso é um pensamento flexível. Quando a gente fala em inteligência emocional, você já ouviu essa palavra, esse termo? Inteligência emocional? Bastante. Bastante. Então, o que é inteligência emocional? É eu conseguir resolver as coisas pensando de várias formas diferentes. Eu vou dar um exemplo para vocês de uma coisa que eu sempre digo na minha palestra, tá? Então, o que é para vocês entenderem o conceito de inteligência emocional? Imagina dois corredores. Um corredor eles treinaram na mesma equipe, nas mesmas condições, o técnico é o mesmo, eles estão usando os mesmos equipamentos, estão os mesmos patrocinadores, são as mesmas condições. Só que começou a chover muito durante a corrida. E um chegou em primeiro lugar e o outro chegou em décimo. O que você acha que pode ter feito a diferença, Gabi, nessa situação? Eu acredito que ter preparado se emocionalmente que poderia ter ocorrido a chuva, né? E o outro talvez não se preparou que poderia acontecer de estar chovendo naquele momento, né? Uhum. Podem ter acontecido várias coisas. Várias, tá? Então, um pisou num buraco, um não se preparou emocionalmente, o outro treinou na chuva, mas eles treinaram nas mesmas condições, então não tem essa possibilidade. O que eu vou dizer para vocês, no exemplo que eu tô dando, o que fez total diferença? O cara que chegou em primeiro lugar, ele pensou assim. Pensem nisso, gente. Ele pensou assim: eu não treinei na chuva. A chuva é uma condição mais difícil. Eu vou me concentrar, que eu não vou deixar a chuva me vencer. O cara que chegou em décimo, ele pensou assim: nossa, a chuva vai me ferrar. Nossa, agora por conta da chuva, eu vou perder essa corrida. O que que acontece? O cara que chegou em décimo, ele já entregou a corrida por uma adversidade enquanto ele estava na prova ainda. E o cara que ganhou em primeiro, ele fez o quê? Ele fez com que aquela adversidade não fosse o obstáculo maior. O que eu quero dizer para vocês com isso? Nós estamos vivendo um momento de adversidade. Sim, o mundo inteiro está passando, mas o que a gente precisa fazer é se reinventar nele, né? Flexibilizar algumas coisas, se permitir, né? E se reorganizar mesmo, porque isso é inteligência emocional. E quando a gente consegue gerenciar isso, tudo dá certo. Você quer fazer a pergunta da rotina? Oi? Você quer fazer a pergunta da rotina agora? Então, não estou conseguindo manter minha rotina de estudo. Parece que não consigo me concentrar. O que fazer? Então, essa pergunta, ela vai muito de encontro com o que eu havia dito até então, tá? Então, aqui eu vou falar para vocês de duas coisas importantes para a gente manter a rotina. Às vezes a gente diz assim, precisa acordar no horário, precisa se alimentar bem, precisa ter uma boa alimentação. Ok, eu vou dizer uma outra coisa importante para a gente manter uma rotina. Autocuidado. Você sabe o que é autocuidado? O que você acha, Gabi, que é autocuidado? Aí eu acho que a gente tem que tudo analisar e ver o que vai ser melhor e a gente também tem que ver o limite. A gente Uhum. tem limite, a gente tem que dar um tempo,
parar, refletir, depois retomar. Eu acho que a gente tem que ter um autocuidado com a gente mesmo. Autocuidado. Isso também é autocuidado, entra também dentro de um conceito de autocompaixão. Esse autocuidado que eu me refiro é uma coisa mais elementar. Por exemplo, acordar, tirar o pijama. Tem gente que tá de quarentena. Gente, quarentena não é dieta. Apesar que nem na dieta a gente fica de pijama. O que a gente precisa é tirar o pijama, acordar, tirar o pijama. Mas, Mariana, isso é tão básico. Isso não é básico. Eu vou estudar, eu preciso sinalizar, o meu corpo também sinaliza para o meu cérebro, e o meu cérebro para o meu corpo, que é o momento de se concentrar. Então, gente, acordou, vai estudar, tira o pijama, acorda, lava o rosto, escova os dentes. Tem gente que fica tão em casa que esquece de ter todos esses cuidados, cuidados consigo mesmo. E é muito bom a gente poder acordar, se sentir bonito. Eu falo que a questão do isolamento social, algumas pessoas vão perdendo essa característica de cuidar de si porque ninguém vai ver. Né? Eu vou ficar em casa. E eu atendi essa semana vários pacientes que estão em casa e eu chamei a atenção de todos eles, quanto possível, de que, gente, está em casa, vamos lá, vamos estudar, vamos arrumar a cama, vamos organizar o material. Eu preciso, para estudar, um ambiente organizado. Gente, a organização mental também e da informação, ela vem de fora para dentro. Então, se eu vou estudar, o que eu vou colocar na mesa? O caderno que eu vou estudar. Primeira coisa, primeira tarefa de hoje. Sexta-feira, gente. Arrumar a bancada de estudo. Vamos arrumar a bancada de estudo. Vamos organizar o material para começar a estudar. Eu vou estudar física. O que eu vou pôr em cima da mesa? Física. Tem gente que começa física, abre química, português, caso dê tempo. Não. Eu vou criando compartimentos. Então, vamos lá. Vamos organizar o material de física, vamos organizar o material de matemática, vamos arrumar a cama, vamos acordar, trocar de roupa, passa um perfume. Não importa que ninguém vai ver. Por quê? Porque a pessoa mais importante é você, né? É você que tem que gostar de você, é você que tem que se sentir bonito. Se você se sentir bem, se sentir bonito, gente, faz total diferença com as outras pessoas que vão ver você. É verdade. Isso é autocuidado, Gente, tá? Isso eu quero muito que vocês tenham essa semana. O pai pode ajudar o filho e assim, não é ajudar no sentido de acusar, mas meu Deus, você não arrumou o quarto. Filho, gente, essa semana eu presenciei pessoas que não sabem arrumar a cama. Não tem problema, vão aprender agora. É um ótimo momento para a gente trabalhar atividades de vida diária, né? Assim como o meu filho que não, que queria me dar o golpe, não queria enxaguar a louça. Vamos fazer coisas que antes, às vezes, a gente não tinha tanto tempo para ensinar os filhos a fazer. Coisas que é tão interessante, Gabi, porque quando a gente era criança, nós somos de uma outra época, e esses dias meu filho me disse isso. Eu queria insistir para ele, vamos andar de bicicleta, vamos andar de bicicleta. Ele disse, mamãe, na sua época, as brincadeiras eram uma. Hoje, as minhas brincadeiras são outras. Ok? Não dá para a gente compartilhar um pouco as épocas? Vamos entrar no mundo deles e eles entrarem no nosso mundo. E agora é a hora de trocar essas experiências. não, com certeza. É? Gente, tem mais alguma pergunta? Daqui a pouquinho nós já estamos encerrando a nossa live. Ó, eu só assim, só quero só para fechar, eu acho que eu consegui deixar claro o que você me perguntou sobre manter uma rotina. Então, faça uma rotina, façam uma tabelinha dentro da organização de vocês com o que vocês precisam estudar. Quando eu monto um planejamento de estudo, eu preciso ter muito cuidado com uma coisa. Tem pessoas, Gabi, que colocam metas muito maiores do que seriam capazes de cumprir ou do que Uhum. conseguem cumprir. Por exemplo, eu vejo quando os pacientes me trazem os planejamentos, eu vejo os planejamentos e respondo algumas coisas online de planejamento de pessoas que estão programando estudar muitas horas ou estão programando estudar muitos exercícios.
Ok, se você já tem o hábito de fazer isso usualmente e tá vendo que funciona manter, perfeito. Agora, se você não tem o hábito de fazer isso, olá, tem uma gente entrando, Iago, só mandar um beijinho pro Iago, tá? Se você não tem o hábito de manter uma rotina, olha que interessante, tem pessoas que não têm o hábito de manter uma rotina muito extensa de estudo, normalmente, e quer fazer isso agora nessa semana de quarentena, com a ansiedade mais alta, né? Então, o que nós vamos fazer? Se permita ter lazer, e lazer nesse momento é essencial para ter uma boa saúde mental, tá? Agora, por exemplo, que vocês vão entrar no final de semana, tem pessoal falando, nesse caso da rotina, até quando o lazer é importante para tranquilizar a mente? Boa essa pergunta. Até quando o lazer é importante? Quando eu paro de ter lazer e começo a estudar? Esse equilíbrio é muito legal. Por quê? Nós somos seres humanos, gente. Todos nós. E nós somos seres altamente procrastinadores. Então, o que é procrastinar? É deixar para depois ou deixar de fazer algo que eu tinha que fazer agora. Então, quando o lazer é importante para tranquilizar a mente? Estou estudando, não consigo me concentrar, mudei de matéria, não funcionou. Estou lá sentado. Gente, estudar é sentado, tá? Eu falo que o cérebro tem que estar na vertical, não me vem esse negócio de estudar na cama. Tô lá, sentada, na cama, desculpa, lá na minha cadeira, na minha mesinha de estudo organizada, não consigo me manter, mudei de matéria, não tá dando? Então você se permita, né, fazer uma pausa. Não sei de quanto tempo, isso depende de cada um. O que acontece? A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado quando a gente começa a acessar as redes sociais na pausa. Sempre que eu solicito para o paciente fazer uma pausa, eu nunca coloco como bônus da pausa as redes sociais. Porque a gente perde a noção do tempo. Gente, é muito fácil perder a noção do tempo nas mídias virtuais. Né? Você começa a ver. Primeiro, se você começar no YouTube, você começa a ver um vídeo que puxa outro, que puxa outro. Se você começa a assistir uma série, é tão interessante. Quando tá chegando no final da série, o que que acontece, Gabi? O cara vai morrer, ou o cara aconteceu uma coisa que você não pode perder no próximo episódio, para te chamar para assistir o segundo. Então, o importante é, para não se perder no tempo e não procrastinar, faço uma meta. Gente, eu vou descansar, vou assistir uma série, eu vou assistir um filme, depois eu volto. Então, se permita ter um lazer, que lazer não é ócio, lazer não é jogar tempo fora, lazer é essencial. Contudo, eu preciso também me permitir a voltar. Eu tenho que combinar comigo e eu tenho que cumprir, tá? Tem uma pergunta aqui, como que Vem é? da Dani. Ela colocou aqui: apesar de uma rotina para estudar, tenho muita dificuldade em seguir cronogramas rígidos de estudo. Você poderia dar dicas de como seguir mais facilmente esses cronogramas? PH Pérez, né? É a pessoa que mandou. Bom, É o Pedro. Pedro, Pedro, então Pedro para Ferro. você. Não sei como você organiza seu cronograma de estudo. Tem pessoas que organizam o cronograma por tempo. Então, eu vou estudar da 1h30 às 2h30, matemática, das 3 às 5, tal coisa. Quando você tem dificuldade para cumprir um cronograma rígido, ao invés de você, não sei se você funciona assim, ao invés de você trabalhar com um tempo de estudo, é mais aconselhável você trabalhar com uma meta de estudo. De que forma? Por exemplo, vou estudar cálculo estequiométrico. Então, eu vou estudar de que forma? Vou ler a apostila, vou assistir uma videoaula, vou fazer 5 exercícios. Quando eu fizer isso, tudo bem. Aí eu posso mudar de conteúdo, eu posso levantar. Então, quando você tem esse perfil ou de procrastinar, não sei se é o seu caso, ou esse perfil de ter dificuldade de seguir um cronograma muito engessado, eu particularmente, eu não gosto muito de cronograma com horário, porque não é todo mundo que funciona. Tem pessoas que quando propõem um cronograma de horário
e a pessoa não consegue cumprir os horários, a pessoa se sente desmotivada a tentar, tá? Deixa eu ver se a pessoa falou sobre isso. Ó. Por se preocupar demais em estudar, abusar da autocobrança e não ter um tempo livre para si mesmo, isso pode gerar uma depressão? Ó, é exatamente o que eu falei. Gente, agora é uma hora. O que está acontecendo foge de tudo que a gente estava preparado para lidar, emocionalmente, pedagogicamente, tudo. Então, o que eu quero dizer para vocês? Se permitam sim estudar. Eu acho é muito difícil seguir uma rotina exatamente como você vinha seguindo antes, porque você não é igual ao que estava antes. Então, o que eu quero de vocês? Eu quero que vocês se permitam a fazer o quê? Gente, estuda quanto você conseguir, se permita descansar, faça uma meta, mas tenha autocompaixão. Não se cobre tanto. Permita errar. Talvez não vai dar certo esse cronograma, vamos tentar de outro jeito. Eu acho, Gabi, que a gente podia combinar, né, seguindo como nós estamos em quarentena, na próxima sexta-feira, a gente fazer uma nova live para ver como o pessoal tá. O que você Isso, acha? pode ser. Eu acho que seria legal. E vocês podem mandar dúvidas. Gente, entra, quem não tá no meu Instagram, tá no do colégio, entra lá no meu Instagram, pode me mandar dúvidas, eu vou estar respondendo, tá? É Mariana Leal Psico. Vou estar respondendo vocês. Eu acho que semana que vem seria legal a gente poder entender um pouquinho como ficou para vocês tudo isso que a gente está conversando, tá? Então, manter a rotina é legal, mas FM Felipe, o que eu quero dizer para você, né? Especialmente no que você me disse, pode gerar uma depressão. Muitos dos pensamentos básicos da depressão é a culpa por não ter, por N coisas, por não ter conseguido, por não ter estudado, ou até culpa por coisas que você de fato nem fez, mas que está mais a nível de pensamento. Autocompaixão, eu acho que hoje, né, para a gente ir fechando a live, o que seria legal a gente falar? Autocompaixão, fechar, então se permita, você não é igual ao que estava antes da quarentena, talvez você não tenha o mesmo rendimento, mas faça o quanto você puder. Se permita ter um tempo para descansar, se permita ter um tempo para estar com os seus pais, e nem que seja para ficar do ladinho, nem que seja para lavar a louça do lado, mas se permita isso. Acho que a chave de hoje é a autocompaixão, é a gente falar sobre uma rotina. O Pedro falou para mim que dividia por tempo. Pedro vai tentar essa semana fazer um planejamento. Você acha que por todos esses problemas é a pior geração emocional que já existiu? Olha, eu não posso dizer isso. Sabe por que eu não posso dizer isso? Porque eu concordo que essa geração de vocês tem várias questões, assim como as minhas também. A minha também tinha, do Gabriel, que é a mesma que a minha também tinha. Então eu falo que cada coisa no seu tempo. O mundo que eu vivi é diferente do mundo. O mundo da minha adolescência, apesar que eu sou super jovem, o mundo da minha adolescência é diferente do mundo de vocês. Então vocês enfrentam dificuldades diferentes. Eu concordo que é uma geração muito mais rápida, é uma geração em que espera resultados muito mais rápido e muito mais imediatista. E que em alguns momentos se lida muito mais fácil com frustrações. Mas é o mundo que vocês estão vivendo, né? Então, para quem gosta de ler Bauman, tem gente que não gosta, tem gente que gosta. Eu falo que de tudo eu tiro aquilo que é positivo, né? Então, o que a gente pode tirar? O mundo que vocês estão vivendo é outro. Antes de eu ter filho, eu já era psicopedagoga, eu dizia assim, meu filho nunca vai ter videogame. Você acredita que eu falava isso, Gabi? Eu achava que o videogame era um grande empecilho de vocês adolescentes. Mas é o mundo que ele está vivendo. Eu, enquanto mãe, preciso me adaptar, mas preciso ajudar ele a se controlar, aprender a se autogerenciar. E é isso que nós, como pais, precisamos muito fazer. A professora Elaine está aí, né? Tá aí, presente. Felipe, não tem como a gente dizer que a geração vai piorar.
Eu acho que você está tendo um pensamento muito pessimista. Eu acho que tem tudo para melhorar. Olha o acesso à tecnologia que vocês têm, olha quantas coisas maravilhosas a ciência. Tudo bem, Elaine? A ciência é capaz de fazer. Então, assim, eu sou uma pessoa que tem uma expectativa muito positiva em tudo que está por vir. Por quê? Vocês têm uma capacidade cognitiva, mental muito grande. E muitos estão conseguindo gerenciar emocional. Eu acho que esse é o ponto, esse gerenciamento emocional. Para que a gente possa aprender a se regular, aprender a se cobrar menos, mas não se sentir bloqueado para tentar. Tá? Eu queria muito que o Felipe, em especial, tentasse essa semana e dissesse como que se sentiu na próxima live da semana que vem. Ele vai te adicionar no Instagram e vai tirar algumas dúvidas. Né, Felipe? Ótimo. Vai lá, E tira. aproveitando, Mariana, quando você comentou lá do cronograma de estudo com o Pedro, né? E ele explicou, ele falou muito obrigado, e era assim mesmo que ele dividia por tempo, né? Uhum. E aí a gente vai então, será que deu resultado? Aí eu digo para você, um menino com 16 anos, que foi aprovado em medicina na UEPG e na UEM também. Então, se Uau! deu resultado, Parabéns. é, E é daqui a uns legal dias falar começa isso. as aulas. É legal falar isso, porque olha só, é tão interessante que a gente pensa assim, né? Às vezes a gente está tentando uma meta, uma estratégia, e ela não dá certo. E a gente pensa assim, nossa, com tal pessoa dá certo, tal pessoa está fazendo e eu não. E olha só, você me dizendo os resultados que ele alcançou, ele também teve dificuldade, porque ter dificuldade é normal, ter dificuldade faz parte. A questão é, a chave é como eu lido com essa dificuldade. Eu lido com essa dificuldade, eu falo muito isso. Eu lido com essa dificuldade ruminando pensamento negativo. Nossa, eu acho que eu não vou conseguir, eu acho que eu não vou dar conta, essa tarefa é muito difícil para mim. Esse conteúdo, gente, eu vejo assim, às vezes as pessoas que vêm com conteúdo de física, olha o conteúdo e falam assim, nossa, esse conteúdo eu nunca vou aprender. Gente, palavra tem poder, tá? Palavras têm poder. Se eu digo, eu não vou conseguir, esse conteúdo é muito difícil para mim, não. Posso dizer, esse conteúdo é muito difícil. O que eu vou fazer para conseguir vencer ele? A gente O precisa. Pedro, Oi, desculpa, Gabi. então, o Pedro ali falou, Ah, isso deu mesmo. mesmo, né, certo, a forma de estudo, o colégio teve um papel fundamental nisso, dava todo o suporte. Mas eu acho que a escola ela entra naquela historinha dos corredores, né? Então, todos os alunos ali teve os mesmos professores, o mesmo material didático, né? Uhum, E alguns chegaram longe, né? Outros ainda estão no meio do caminho, alguns uhum. pouco desistiram, né? Mas é o que a gente fala, a escola te dá todo o suporte, material e professor, mas só depende de você, aluno, também se programar e correr atrás, né? É muito disso tudo que nós falamos, tá? Eu quero agradecer o Felipe também, que disse assim, obrigada pela atenção. Pode ter certeza que você ajudou muita gente. Quero dar um oi para minha mãe. E a professora Elaine falou do Pedro, que o Pedro buscou ajuda, tirava todas as dúvidas. Bom, eu acho que a gente pode ir fechando e dizendo para vocês o quê? Nessa semana, nessa próxima semana, nós vamos nos ver na próxima sexta-feira, se Deus quiser. O que nós precisamos, gente? Vamos fechar com algumas palavras-chave. Autocompaixão, no sentido de não ficar preso em pensamentos, ficar ruminando, eu devia ter feito. Tem pessoas, Gabi, que investem tanta energia em dizer assim, eu devia ter estudado, eu devia ter feito isso, eu não fiz. Tá, não fez. O passado ficou no passado, eu não fiz, não tá feito. O que eu vou fazer daqui para frente? As pessoas dizem assim, mas eu devia ter estudado todo esse conteúdo, eu não tô sabendo. Tá, não tá sabendo, mas pode aprender.
Vocês viram que para tudo tem um pensamento alternativo? Tem algo que a gente possa fazer para poder trocar isso por algo mais funcional. Então, autocompaixão, autocuidado. Ó, você que é pai, me conta semana que vem se os filhos estão tirando pijama, estão tentando se organizar numa rotina, tá bom? Vamos trabalhar dessa forma. Pensamento positivo. O que a gente tem para fazer é ficar em casa. Então, dessa forma, eu venho fazendo isso e acredito que vocês também. E vai dar tudo certo. Eu acho que é isso que a gente tem que esperar. Beleza, então. Queria agradecer você, Mariana, pela disponibilidade, né? E acabamos já marcando a segunda live, né? Para a próxima sexta-feira. Conversar. Foi muito bacana. Eu acho que ajudou aí algumas pessoas, né? Uhum. E acho que na próxima a gente vai ter mais gente ainda, né? Porque essa live vai ficar gravada. Alguns que não tiveram a disponibilidade de assistir a gente ao vivo, ela vai estar gravada por 24 horas, né? Uhum. Onde tem. Já vai se preparar para a próxima live na sexta-feira, às 17 horas. Ótimo. Ó, e essa semana, bom, como eu falei para vocês, eu tenho um canal no YouTube, é um canal que tá novinho, tá saindo agora. Dentro dos meus planejamentos, era para eu estar passando em vários colégios, inclusive no Colégio Dom Bosco. Essa semana, dentro do meu planejamento, para estar divulgando o canal para vocês. Então, fica aqui o meu convite. O nome do canal é Neurativa. Nós vamos trabalhar várias orientações de como o cérebro funciona melhor, várias dicas. Eu postei ontem lá um vídeo sobre a filosofia do tubarão, que quero que vocês vejam. Semana que vem a gente fala sobre isso. E até domingo eu vou postar uma de como o cérebro aprende. Um videozinho bem legal e que eu acho que vai ser interessante vocês assistirem, porque aí vocês já podem colocar em prática e me dizer o que vocês acharam na semana que vem. Tá bom? Beleza, então, pessoal. A gente aguarda vocês aí na próxima sexta-feira. Obrigado, Sexta-feira. Mariana. E a gente vai se falando. Um beijo Gente, a um todos. abraço para vocês. Beijo virtual e a gente se encontra.